O que o Senhor espera da nossa vida como igreja em comunidade. Então foi o que vimos até aqui. Nossa primeira mensagem nós vimos, o título foi Eu Não Sou a Igreja. Nós vimos que nós somos a igreja. Cada membro do corpo. Então eu individualmente não sou a igreja, mas nós coletivamente somos a igreja de Cristo. Não existe plano individualista de Deus para o seu povo. Foi isso que nós falamos na primeira mensagem. A segunda, nós vimos que a vontade de Deus para o seu povo é que vivamos a realidade da igreja. É o plano dele para cada um dos seus filhos, para cada um dos salvos. Então nós trabalhamos o texto de Efésios capítulo 4, mostrando que a unidade é consequência do viver cristão, de um viver digno do evangelho. É o plano de Deus para cada salvo, é viver como igreja. E na última, na terceira mensagem, nós vimos do nosso compromisso uns com os outros. E aí fizemos um estudo de uma palavrinha bíblica que é traduzida como uns aos outros. E aí nós estudamos sobre isso, a nossa responsabilidade de amar uns aos outros, de servir uns aos outros, de exortar uns aos outros, de edificar uns aos outros, e todos aqueles termos que o Novo Testamento nos traz a respeito do nosso compromisso com o nosso próximo. Então foi o que vimos até aqui. Hoje, nós veremos como nossa unidade deve ser revelada em nosso cultuar. Então nós vamos falar hoje sobre culto, sobre a consideração sobre o dia do Senhor como um dia de adoração. Então foi lido um texto aqui, bem conhecido, que faz parte dos 10 mandamentos. A irmã Fernanda leu para a gente, Êxodo capítulo 20, versículos de 8 a 11, que falam a respeito do dia do sábado. E aí eu vou fazer uma pergunta, começar com uma pergunta que talvez cause algum tipo de reflexão, provocação ou dúvida em vocês. A pergunta é, nós devemos guardar o sábado? Nós guardamos o sábado? Tem marido e mulher falando assim, um não, o outro sim. O que é o sábado, ou qual a aplicação dele a nós hoje? Diretamente, o sábado é uma ordem para Israel. Agora, isso tem relevância para a igreja de Cristo hoje? Qual deve ser nossa postura com relação a isso? É isso que nós queremos ver. Um breve estudo sobre isso, hoje pela manhã, sobre o dia do Senhor e sobre o nosso cultuar nesse dia. Então, o tema da nossa mensagem é domingo, dia de... Não é dia D, não, o dia D, como se fala, né? Domingo, dia de quê? Talvez alguns falam, domingo, dia de reunir a família, dia de folga, dia de preguiça, dia de acordar tarde, dia de macarronada, dia de fazer o que quiser, dia de churrasco, de futebol, de ficar na frente da TV, dia de parque. Você poderia pegar uma série de expressões que algumas pessoas vão falar a respeito do domingo. Domingo é dia de quê? No final das contas. O que nós queremos mostrar é que domingo é um dia de adoração ao Senhor. De adoração e contemplação ou descanso, como nós veremos. E o que nós queremos mostrar é que domingo é o dia do Senhor. Portanto, eu não posso fazer o que eu quiser nele. É isso que nós queremos mostrar, através da nossa reflexão. Domingo é o dia do Senhor. Na verdade, o crente não pode fazer o que ele quiser em nenhum dia, né? A reflexão aqui é provocativa de certa maneira. Mas domingo é um dia especial. É um dia separado, e nós vamos falar sobre isso. E a primeira pergunta que é levantada, quando a gente fala a respeito disso, e eu não vou passar aqui ainda, é por que domingo e não sábado? O texto lido indica o sábado como um dia separado para o Senhor. Então por que a gente se reúne de domingo e não no sábado? Será que nós não deveríamos nos reunir no sábado em vez de domingo, se a ordem lá para Israel era o dia do sábado? Isso às vezes surge, isso já foi estudado para aqueles que estão há algum tempo aqui na igreja, mas talvez algumas pessoas nunca tiveram a oportunidade de ouvir isso. A palavra no Antigo Testamento usada aqui, ela significa cessar as atividades, descansar.
é a palavrinha Shabbat, da onde vem a transliteração que a gente chama de sábado. Tá bom? Então a palavrinha indica cessar as atividades, descansar. Mas nem todo dia de descanso, e esse descanso era uma ideia de você parar para contemplar, a gente vai ver isso principalmente no texto em que Deus cria o mundo. Né? Deus cria o universo, ele trabalha 6 dias, no 7º ele descansa, não porque ele estava cansado, não porque ele tinha necessidade de descanso, mas porque ele contempla a criação que ele mesmo fez, essa é a ideia do termo. Nem todo dia de Sabá caía no sábado, no dia da semana que a gente chama de sábado. Isso é importante a gente entender, porque às vezes a gente pega a tradução e acha que quando fala de sábado é sempre sábado, o dia da semana sábado. E a gente pega a literalidade do dia. Mas nem todo dia em Israel, que era contemplado um Shabá, caía no dia do sábado. Eu quero mostrar rapidamente para você isso em Levítico. Abra lá em Levítico, capítulo 23. As 3 referências que nós vamos ler estão em Levítico 23. Só para mostrar isso de forma bem simples. Não é o foco do nosso estudo, mas como isso sempre gera dúvida, eu acho que é bom nós tratarmos isso rapidamente. Levítico 23. Versículo 24, em primeiro lugar, diz assim: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. É o primeiro versículo aqui. É marcado em um dia do ano, que nem sempre caía no mesmo dia da semana, e a palavrinha aqui traduzida como descanso solene é, vocês terão Sabá, ou Shabá. Vocês terão um sábado, um dia de descanso e um dia de convocação do povo de Deus. Depois, Levítico 23, 32, diz assim, agora ele usa literalmente o termo, sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma ao 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Agora ele usa o termo na tradução. Não necessariamente caia no sábado, porque era um dia marcado também no ano, mas é um dia de descanso e adoração. É um dia de parar as atividades, contemplar a obra do Senhor e adorá-lo, como comunidade, como reunião do povo. E o último texto, versículo 39, de 23 ainda, falando de 3 festas específicas de Israel aqui, tá bom? Nós estamos falando do dia de Pentecostes, do dia da expiação e agora da festa dos tabernáculos. Versículo 39 diz, porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. Novamente a mesma palavrinha aqui, que é utilizada. Isso é importante a gente entender, porque a preocupação maior não era em si com o dia da semana, mas com o princípio da adoração. Ter um dia da semana para parar as atividades, contemplar o Senhor e a sua obra e se reunir com o seu povo para adorá-lo. Esse é o princípio que está lá desde o Antigo Testamento. E nós vemos no Novo, e eu separei 2 textos para nos mostrar isso, que a partir da ressurreição de Cristo, a igreja passa a contemplar não mais o sábado, mas o domingo, como dia de reunião e de adoração. Olhe o primeiro texto aqui de Atos, capítulo 20. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, e aqui está falando da ceia do Senhor, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Aquele texto famoso que o rapaz cai da janela, né? Paulo prega até meia-noite e Eutico cai da janela. Eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, essa começou a ser a prática da igreja primitiva. Isso porque o próprio Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado no domingo, e eles escolheram esse dia como um dia de reunião da igreja. E isso não foi em nenhum momento reprovado nas Escrituras, porque o princípio estava lá. Não mais o sábado agora era contemplado, mas o domingo. Agora deixa eu te perguntar, se a nossa sociedade muda amanhã, e o dia em que as pessoas, hoje em dia em São Paulo isso é até difícil, mas o dia que as pessoas não trabalham, ou geralmente param suas atividades, é a segunda-feira.
Nós vamos cultuar que dia? Entende o princípio? O princípio é ter um dia separado, independente se é sábado, domingo, segunda. Na nossa realidade hoje é o domingo, é o dia que nós paramos e contemplamos ao Senhor. A igreja começou com esse costume, por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo no domingo, e nós seguimos até hoje, até porque nossa sociedade facilita que esse dia seja o domingo, que nós estejamos aqui, para reunir e adorar ao Senhor. Então esse princípio foi estabelecido, ou foi vivido pela igreja primitiva também. Você tem esse dia sendo chamado, em Apocalipse, do dia do Senhor. João falando, achei-me em espírito no dia do Senhor, ele não está falando de um dia escatológico aqui, ele está falando de um dia em que ele recebeu a visão do Senhor, e ele fala, no dia do Senhor, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Esse dia começou a ser conhecido na história da igreja como o dia do Senhor. E aqui é importante nós fazermos uma diferenciação. Já estamos falando sobre isso, uma distinção entre norma, regra e princípio. E esse material aqui é baseado no material do pastor Wagner Amaral. Ele tem um livro sendo escrito, vai ser publicado, já escreveu um apêndice em um outro livro sobre isso, sobre regra e princípio, sobre normatividade, como ela é estabelecida. É importante a gente entender o seguinte: nós temos uma norma e uma regra. Qual é a função de uma regra? É evidenciar um princípio e ajudar a viver o princípio. Então vou tentar exemplificar isso para ficar claro. Então geralmente nós temos regras. Regras têm o seu valor. Mas têm o seu valor quando elas evidenciam um princípio, elas estão mostrando algo que está por trás, e ajudam a viver esse princípio. Então 2 exemplos rápidos para entender isso. Primeiro exemplo, Levítico 19, 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Nós seguimos isso hoje? Quem acha que a gente segue isso aqui hoje? Levanta a mão. Só o João Capucci, que é meio judeu, ele acha que a gente segue isso aí. Tô brincando. Não cortareis o cabelo em redondo. Alguém corta o cabelo em redondo aqui, ó, faz o pezinho assim do cabelo? Nem... Tem gente que não precisa, né? Cortar o cabelo. Nem danificareis as extremidades da barba. Ou seja, você não podia tinha que deixar a barba que nem a do Daniel Wesley. Cadê o Daniel? Deixar o barbão assim, ó, não podia aparar a barba, né? Se bem que ele aparou recentemente, né, Daniel? Qual que é a norma? Não cortar o cabelo em redondo, não danificar as extremidades da barba. Essa é a norma. Qual é o princípio por trás? Não associar-se com as práticas pagãs de luto e culto. Isso quem fazia na época de Israel eram os pagãos, os sacerdotes pagãos. Eles cortavam o cabelo dessa forma e eles faziam isso com a barba. Por isso que Israel não deveria se associar com essa prática. O princípio permanece? Para nós? Permanece. O princípio é o mesmo. Só que a norma não tem mais sentido. Eu não posso falar assim, ó, você não pode cortar o cabelo em redondo. Por quê? Isso para a gente não faz mais sentido. Não tem nenhuma associação com isso. Agora, determinado tipo de prática, determinado tipo até de instrumento musical, pode ser uma associação com um culto pagão na nossa época. E aí a gente não associa. Não faz para não se associar. O princípio permanece. A regra não. A norma não. Entenda que o princípio é universal. A norma muda de acordo com a geração para evidenciar o princípio. Por isso que a regra serve para evidenciar um princípio e ajudá-lo a colocar em prática. Exemplo 2, o que nós estamos trabalhando hoje. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. A norma, o sábado como dia de descanso e adoração. Geralmente, não todas as vezes como nós vimos, era o sábado da semana em Israel. O princípio, um dia para cultuar ao Senhor e cessar as atividades para a contemplação. Esse é o princípio. Permanece para nós hoje? Permanece. O princípio permanece. O princípio está desde a criação. O próprio Deus estabeleceu isso e é o que ele diz, inclusive em Êxodo, no texto que nós vamos voltar para lá daqui a pouquinho. Porque o Senhor criou em 6 dias e no 7º ele descansou. Por isso nós devemos fazer o mesmo. É o que é estabelecido. Deu para ficar claro essa questão de regra e de princípio? Nós seguimos o princípio que estabelece a regra, que é de um dia em que nós paramos nossas atividades,
contemplamos ao Senhor e nos reunimos como povo dele para adorar. Essa é a ideia, desde o Antigo, contemplada no Novo também, que deve ser evidenciada na sua igreja, no povo do Senhor. Então vamos passar alguns textos rapidamente. É bom que esse relógio aqui está parado, então eu sempre olho e falo, nossa, tem bastante tempo ainda. Né? Ainda tenho 25 minutos, né? Mas vamos lá. Os textos, rapidamente. Primeiro texto, Êxodo 20, de 8 a 11. Não sei se ficou pequeno aí para você, se ficou você pode abrir sua Bíblia. É o texto que já foi lido. Tá bom? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. A ideia aqui é um dia separado. Santificação é separar. Separar para culto. Separar para adoração. Então lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor. Ou seja, pertence a alguém que não é o próprio adorador, mas é o alvo da adoração. É um dia que pertence ao Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho de exclusividade aqui. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor. Lembra que a gente falou? Em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O próprio padrão é Deus, nós apenas o imitamos. E ao 7º dia descansou, ou contemplou a sua obra. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O Senhor fez isso. O Senhor separou esse dia. Separou um dia para ele ser cultuado pelo seu povo. Então esse é o primeiro texto. Na verdade não é o primeiro texto que fala sobre isso na Bíblia. Citamos o texto da criação. Temos um texto um pouquinho antes dos mandamentos, em que isso já era contemplado, quando o maná descia do céu. E o povo de Israel deveria coletar o maná todo dia, menos no sábado. Na sexta tinha porção dobrada para eles, e não estragava. Porque o sábado era o dia que eles não deviam fazer isso. Isso está lá em Êxodo 16, se eu não me engano. Mas aqui na forma de lei, nos 10 mandamentos, nós temos aqui o dia do sábado. Um dia de descanso, adoração, contemplação ao Senhor. Segundo texto. Êxodo 31, ainda em Êxodo. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Servia como um sinal de aliança entre o povo e Deus, o dia de adoração. Era uma manifestação, inclusive para os outros povos, da adoração devida ao Senhor, em que um dia se separava para isso. Seguindo. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar, morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Olha como era séria a questão. Faltou no culto. Não é que o pastor vai te ligar e falar, está tudo bem, né? O pessoal vai lá na sua casa, te pegar, colocar em praça pública e te apedrejar. Está vendo a seriedade? De como era o sábado ao Senhor em Israel? Aquele que não cumpria, que profanava, deveria ser eliminado do meio do povo. A gente não faz isso hoje em dia não, pode ficar tranquilo. Tá bom? Mas o que eu quero mostrar é a seriedade da questão. De como o dia do Senhor é algo sério nas Escrituras. Como é algo que deve ser considerado. E aí ele continua o texto: 6 dias trabalhará, porém ao 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor, consagrado ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, novamente ele enfatiza, morrerá. Terceiro e quarto texto, na verdade, os dois em Levítico. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Aqui destacando a presença no templo, no culto de adoração ao Senhor. No caso aqui em Levítico ainda no tabernáculo, né, na adoração, na reunião do povo. E depois 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação.
nenhuma obra fareis, e sábado do Senhor, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Último texto no Antigo Testamento, Jeremias 17. Fala um pouquinho da consequência do não cumprimento do sábado. Mas se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. O Senhor falando ao povo sobre o seu juízo, sobre aqueles que não contemplam o dia do Senhor, que não obedecem à sua lei, de separar um dia para descanso e adoração. Isso tudo no Antigo Testamento. E a grande dúvida é, e o Novo? O que o Novo fala a respeito disso? Como nós falamos, existe um princípio por trás. Primeira coisa que a gente tem que entender é qual foi a atitude de Jesus para com a lei do Antigo Testamento. O que ele falou a respeito da lei? Jesus veio para revogar a lei? Mateus capítulo 5 diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Palavras de Jesus. Isso significa que a gente segue tudo aquilo que está na lei? Não. A gente não faz mais sacrifício de animal. Até porque Cristo é o sacrifício perfeito. A gente não corta o cabelo em redondo, como a gente falou. Mas Cristo está mostrando, e nesse texto ele vai começar a mostrar isso inclusive, ouvis o que foi dito, eu porém vos digo, ele começa a interpretar a lei de maneira mais profunda, e mostrando os princípios da lei que se aplicam a nós. É isso que ele está falando quando ele diz que nenhum i ou tio. Até porque, pensa uma questão de lógica. Muitos fazem essa divisão errada. O Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. O Deus do Antigo é o Deus do juízo, o Deus do Novo é o Deus da graça. É o mesmo Deus, meu irmão. Isso não existe nas Escrituras. Não existe na Bíblia. Se você tem esse pensamento, tire isso da sua mente. É o mesmo Deus, imutável. O Deus que não muda. O que muda é a aplicação do mesmo princípio. Deus não dá uma ordem no Antigo Testamento que não é para ser cumprida no Novo. Muitas vezes ele dá a regra, mas o princípio do Antigo permanece para o Novo. É o mesmo princípio, o caráter de Deus não muda. Precisava de sacrifício no Antigo, precisa de sacrifício no Novo. Só que é o nosso sacrifício perfeito, que é Cristo, que paga pelos nossos pecados. Tinha o dia do sábado no Antigo. Nós temos um dia em que nós nos reunimos para adorar e contemplar o Senhor no Novo Testamento. Então essa é a atitude de Jesus para com a lei. Jesus, ao contrário do que muitos pensam, ele não descumpriu o sábado em nenhum momento. Ele interpretou o real motivo do sábado. Peguei só um texto desses, que Jesus fala sobre o sábado, em que as pessoas estavam o acusando de trabalhar no sábado, e ele argumenta, né, sobre um homem que tinha a mão ressequida, e as pessoas estavam lá com o intuito de acusá-lo, e Jesus pergunta, é lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu, qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem, estende a tua mão. Estendeu e ela ficou sã como a outra. Jesus em nenhum momento descumpriu o sábado. Ele interpretou e mostrou que o sábado é um dia de adoração. O sábado, quem descumpria na verdade o sábado era a incoerência daqueles que o acusavam. Eles faziam para salvar uma ovelha, mas não queriam fazer para salvar um homem. Quando Jesus Cristo fala sobre o sábado, ele não está falando, o sábado não existe mais. Você não precisa mais considerar isso aqui. Ele está falando, olha o real sentido do sábado. O Filho do Homem é Senhor do sábado, ele usa essa expressão várias vezes. É esse aqui. E aí nós temos algumas evidências no Novo Testamento de que é esperado do cristão que viva o dia da adoração. O princípio do culto ao Senhor. Por exemplo, Efésios 5, 18 e 19 diz o seguinte, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E qual é a primeira evidência de alguém cheio do Espírito nesse texto? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais.
A primeira evidência de alguém cheio do Espírito é a sua participação no culto coletivo. Tem 3 no texto, só coloquei a primeira. A segunda é gratidão, sendo grato ao Senhor, e a terceira é submissão. Submetei-vos, sujeitai-vos uns aos outros. Se você continuar o texto, vai estar isso lá. Mas a primeira evidência de alguém cheio do Espírito, como alguém se enche do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Está falando do culto ao Senhor, da adoração coletiva. A participação na adoração coletiva, de coração verdadeiro ao Senhor, louvando verdadeiramente ao Senhor, é evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo. De alguém que vive aquilo que o Espírito Santo espera da sua vida. Outro texto, para a gente fechar os textos e irmos para as aplicações finais, porque o tempo já acabou. Hebreus capítulo 10, diz o seguinte: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor de Hebreus diz, eu peguei esse texto como símbolo, ele diz isso no livro todo, que a edificação se dá por meio da reunião, do estar junto, da coletividade. Fazer admoestação, considerar um ao outro, estimular ao amor e às boas obras, não deixar de congregar. É a exortação aqui aos irmãos, aos cristãos aqui. É um dia separado, é um dia especial. Por isso, para fecharmos e aplicarmos isso a nós. Você tem separado o domingo para adoração ao Senhor e descanso? É a primeira reflexão que a gente tem que fazer. O princípio permanece. Você tem separado o domingo para isso? Domingo é o dia para estar com o povo de Deus. Povo que você tem um compromisso com a sua igreja local, adorando ao Senhor. O Senhor contempla o nosso culto coletivo. Entenda isso. Eu não vou ler o texto, porque já estudamos esse texto quando estudamos Josué, mas eu vou explicar rapidamente. O Senhor vê o nosso culto como povo, coletivo. Quando um membro falha, nós temos um problema, sabia? Lá em Josué capítulo 7, um membro da comunidade de Israel, Acã, ele fez algo proibido, que o Senhor tinha proibido. O povo tinha conquistado uma terra, falou, não é para pegar nada do outro povo, queima tudo. Era a ordem. Ele foi lá, pegou umas peças de ouro, uns negócios de prata, né? Aproveitou a oportunidade, guardou. Sabe o que aconteceu? O povo foi para a guerra, morreu um monte de gente. Acã não. Acã não morreu, não. Não naquele momento. Morreu um monte de gente do povo. A consequência veio sobre o povo. Então você pensa assim, mas que injustiça. Ele que fez errado e o povo que morreu na guerra. E depois, quando foram consultar o Senhor, Josué consultou ao Senhor, descobriu o que aconteceu, né? Tiraram sorte, descobriu o que aconteceu, e aí Acã foi julgado e sua família. Mas o povo sofreu a consequência. Nós temos esse princípio da coletividade nas Escrituras. Lembra do texto de Neemias, quando Neemias descobre que Jerusalém está desolada, ele vai ao Senhor e diz, porque Neemias estava lá em outro reino já, né? Não estava nem perto de Jerusalém, mas ele fala, porque eu e o meu povo temos pecado. É o princípio da unidade do povo. Isso significa que quando nós falhamos, isso afeta a igreja de Cristo. Toda a nossa coletividade é afetada quando um membro desconsidera o dia do Senhor. Quando você negligencia o culto, seja por um prazer pessoal, seja por preguiça, seja por futebol, seja por família, o culto do povo de Deus está em falta. Entende a seriedade? Nós temos um problema sério aqui. Consequências visíveis. E não contempla a disciplina com o povo do Senhor, no culto ao Senhor. Você chega atrasado no cinema, no teatro, no jogo de futebol, quando você compra o ingresso? Chegar antes, né? Dá tempo de comprar sua pipoca, sentar.
Meus irmãos, eu estou falando em tom até de brincadeira, mas isso é algo muito sério. Nós precisamos repensar sobre a nossa adoração, sobre o nosso espírito de adoração ao Senhor. Domingo deveria ser o dia que a gente acorda mais animado, é o dia do Senhor. Deveríamos nos preparar para esse dia. É o dia consagrado ao Senhor. É um dia na semana do culto ao Senhor. Nós precisamos de atenção, de reverência, de postura. Precisamos estar aqui para adorar ao Senhor. Será que a falta de atenção, uma pergunta para sua reflexão, as conversas paralelas, as saídas frequentes e até o sono de alguns não revelam que o culto e o dia do Senhor não tem sido consagrado ao Senhor, mas a si mesmo? É um dia de consagração ao Senhor ou é um dia de consagração a si mesmo? Será que a adoração ao Senhor, da forma que eu desejo, ou acho certo, não é de fato uma adoração a si mesmo? Pense nisso. Reflita sobre isso. Eu sei que talvez possa parecer uma palavra dura nessa manhã, mas eu creio que é uma palavra necessária. Nós precisamos contemplar o dia de adoração como um dia consagrado ao Senhor. E que o Senhor nos perdoe e nos ensine a consagrar o domingo e toda a nossa vida exclusivamente a Ele. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante do Senhor, primeiro pedindo perdão pelos nossos pecados, muitas vezes pela nossa negligência, pela nossa falta de disposição, pela nossa falta de visão, pela nossa preguiça. Ajuda-nos a entender que esse dia é um dia separado ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para estar com a sua igreja. Nós colocamos tantas coisas e achamos que tantas coisas banais são motivos para nos tirar desse dia. Ajuda-nos a entender a seriedade do que sua palavra ensina sobre esse dia de consagração, de contemplação ao Senhor. Que nós possamos ter a disciplina e a prioridade necessária para estarmos diante do Senhor com alegria, com verdadeiro espírito de adoração, com uma reunião solene do seu povo. Ajuda-nos a viver, a entender essa visão e a transmitir essa visão a outros irmãos que talvez não estão nem aqui para ouvir essa palavra tão necessária. Então ajuda-nos a entender que esse dia é do Senhor, não é nosso. É consagrado ao Senhor, é o culto ao Senhor. E ajuda-nos a praticar isso. Abre o nosso coração. Tira de nós toda defesa, toda dureza, todo tipo de racionalização, para que nós sejamos humildes diante do Senhor e mudemos o que é necessário em nossas vidas ainda. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.